Estamos aqui para entrevistar o diretor de fiscalização do PROCON do Estado de São Paulo, Marcelo Pagotti. Tudo bem? A gente está aqui enfrentando uma guerra que está aumentando aí o preço de diesel, de gasolina, e vocês vão fazer uma operação, a partir de agora, para identificar quem está cobrando preço acima e também ver as providências que vão ser multados, fechados, o que vai acontecer com os postos. O que o PROCON de São Paulo está fazendo para controlar o preço dos combustíveis neste momento, Marcelo? Diante dessa crise que houve, né, com a guerra do Oriente Médio em relação ao preço dos combustíveis, o PROCON do Estado de São Paulo está fazendo monitoramento do preço dos combustíveis, não só na capital e região metropolitana, bem como em todo o interior do Estado. Nós estamos verificando, junto aos postos de combustíveis, aqueles postos que estão apresentando um aumento muito elevado, além do normal, e procurando diligenciá-los, fiscalizá-los, né, com as nossas equipes de fiscalização da capital e do interior, de modo a solicitar que eles apresentem a nota fiscal de compra das distribuidoras do combustível, verificando o preço na bomba, se aquele preço está compatível com a margem de lucro que eles têm que ter, e notificando esses postos que estão com preço muito grande, para que apresentem, no prazo de 7 dias, notas fiscais referentes às compras dos últimos 60 dias, né? Ou seja, anterior ao conflito no Oriente Médio, para que a gente possa verificar se esse aumento que houve desses preços de combustíveis, ele é justificado ou não justificado. Caso seja em nossa análise, que esses preços não são justificados, nós estamos abrindo umas averiguações que poderão culminar, ao final da averiguação, com o direito de defesa do fornecedor, do posto, em multas que eles terão que pagar. Bom, qual que é o preço mais comum que você falou? Qual é o preço considerado certo? Porque há postos que estão cobrando o litro de gasolina R$ 9,00. Qual que é o preço médio, tanto para gasolina quanto para diesel, que deve ser praticado hoje? No Brasil não existe tabelamento para o preço do combustível, né? Não existe esse tabelamento, então não há um preço que seja obrigatório. A lei de liberdade econômica permite que cada fornecedor venda o combustível ao preço que ele achar interessante. Por isso, nós falamos para os consumidores, orientamos que, se for possível, né, se não tiver em trânsito, tiver que abastecer naquele posto, ali, naquele momento, que ele faça uma pesquisa, porque nesse monitoramento que nós estamos fazendo em todo o estado, nós verificamos que, apesar de ter alguns postos que estão aumentando diariamente aí 20, 30 centavos, há outros postos, né, que estão mantendo os preços menos caros, né, mais acessíveis. Então, o consumidor tem que pesquisar, tem que procurar aquele posto de confiança, aquela marca que ele sempre abastece. Uma outra dica também que a gente sempre dá é que evite o preço muito baixo. Geralmente, o preço muito baixo quer dizer que aquele combustível pode estar desconforme, o que acaba sendo mais caro, né? Pode ter problema no funcionamento mecânico do veículo e o rendimento daquele combustível pode ser muito menor. É o tal do combustível batizado, né? Que vocês também podem identificar, né? Nós temos equipes que fazem a verificação da qualidade do combustível. Por exemplo, a gasolina ela pode ter no máximo 30% de etanol, é a taxa. E temos verificado em alguns postos, com preço muito baixo, que essa taxa vai até 68% de etanol. Ou seja, o veículo vai funcionar, porque ele é um veículo flex, mas aquela gasolina vai ter um rendimento muito menor do que aquele que era esperado. Mas só para tirar minha dúvida, porque eu já escutei que há postos cobrando 9%. Isso é um exagero. R$ 9,00 por litro. É um exagero? Nós identificamos esses postos que estão com combustível gasolina até R$ 9,90, diesel até R$ 9,00. Como eu falei anteriormente, estamos diligenciando esses postos, fiscalizando, exigindo que eles apresentem as notas fiscais, os comprovantes e o memorial descritivo, por que eles chegaram a esse preço, para verificar se não está tendo um aumento artificial, anormal, aproveitando a situação, criando uma especulação e incentivando aos outros postos também que subam os preços. A gente está procurando mitigar esse problema e esses postos que estão com esses preços a mais de R$ 9,00, por exemplo, se não tiverem justificativa dos seus custos, eles poderão ser multados aí ao final desses processos. Qual a multa, Marcelo? A multa ela varia do tamanho do posto de combustível.
sendo que a multa máxima que o PROCON aplica é de 14 milhões e meio. Já teve alguma multa nesse valor agora? Em relação ao posto de combustível, ainda não. Ela poderá, por exemplo, se é uma conduta de uma rede de postos, essa multa ela tem um valor maior porque é a rede que está sendo multada, e não aquele posto individual, né? Aquele CNPJ daquele posto, daquele fornecedor exclusivo. No momento, nós não temos nenhuma multa ainda, porque, como eu expliquei, eles vão ter direito à defesa, vão ter direito a apresentar seus argumentos. A multa não é feita no momento que a gente chega no posto, porque a gente tem que verificar se aquele aumento decorreu de 60 dias atrás para cá, por que aumentou tanto. Então, é uma análise que é feita para comprovar realmente que ele abusou ali e colocou o preço além do que deveria. E se ele falar, Marcelo, se ele alegar que é o distribuidor de combustíveis que aumentou, ele pode se defender aí e aí passa o problema para a distribuidora e aí sim ela pode ser multada, por exemplo? Ele vai apresentar a nota fiscal do que ele comprou do distribuidor, e se o preço ali do distribuidor estiver maior, aí sim, a nível nacional, o CAD, que é o Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico, ele está abrindo um processo junto com a Polícia Federal para ver se esse aumento dos postos de combustíveis está vindo no início da carreira, ou seja, do distribuidor, da petroleira, lá, do fabricante do combustível. A pessoa pode ser presa, pode ser fechado o posto? Quais são as medidas punitivas mais pesadas? Em relação ao fechamento do posto, ele só será fechado se ele estiver funcionando sem autorização da ANP. Então, nossos fiscais verificam se aquele posto está autorizado a funcionar. Caso ele não estiver funcionando, ele vai ser interditado total. Se tem uma loja de conveniência ali, ela vai poder continuar funcionando. Só as bombas que não vão poder funcionar. Mas ninguém vai preso, a não ser que a pessoa ofereça resistência à fiscalização. Nós somos um órgão público, nós temos o poder de polícia de fazer a fiscalização, e é muito extremo que alguém venha a ser preso, mas por causa do aumento abusivo, ele não vai ser preso naquele momento, porque vai decorrer um processo, esse processo demora um tempo, ele tem direito à defesa em várias instâncias, então ninguém vai ser preso na hora, a não ser que cause dificuldades à fiscalização. Quantas equipes de fiscalização vocês vão ter nas ruas a partir de agora? Nós temos várias equipes de fiscalização aqui na cidade de São Paulo, e no interior nós temos 8 regionais, as equipes também estão fiscalizando. Os PROCONs municipais de algumas cidades, posso citar Barretos, posso citar outras cidades como Guarulhos, também estão fazendo essa fiscalização. Então, nesse momento, há um esforço nacional e há várias equipes, não só do PROCON do estadual, como PROCONs municipais, da ANP, do IPEM também de São Paulo, fazendo esse tipo de fiscalização. O presidente Lula disse ontem que há um grupo de empresários que distribui gasolina, de empresas que transportam, que estariam querendo fazer trabalhos contra o governo, de desgaste do governo. Você acredita nessa possibilidade? Olha, o que nós temos feito é incentivado aos consumidores, né, se eles acharem que o preço está muito grande, realizarem suas denúncias no site do PROCON, que é www.procon.sp.gov.br, materializarem a denúncia e nós, na medida do possível, vamos diligenciar aquele posto exclusivo para ver se ele está com preço além do que deveria estar. Mas a esse outro nível eu não posso dizer o que está acontecendo porque não me compete. Tá. Você acha que esses aumentos, alguns deles se justificam ou realmente é um abuso do comerciante? Isso vai ser verificado ao final do processo. No momento, a gente estranha, né, que diariamente estão tendo aumento de 20 centavos, 30 centavos, mas a gente só vai poder comprovar isso, materializar, no momento que a gente pegar a nota da distribuidora e o preço que ele está vendendo, verificar os custos que ele vai apresentar uma tabela de custos, verificar se ele está cobrando a margem de lucro dele dentro do que é o normal, né? Não uma margem anormal. A margem de lucro que você falou, que está aumentando 10, 20 todo dia, 20 centavos, né? Essa pessoa que está fazendo esses reajustes, é uma coisa em cadeia das distribuidoras ou é cada um que está cobrando um preço diferente ou tem uma coordenação disso? Nesse monitoramento que nós temos feito em todo o estado, a gente verifica que dentro da mesma cidade
tem alguns postos da mesma rede, às vezes, que está com preço bem abaixo. Então, não é uma reação, do nosso ponto de vista aqui, do monitoramento que estamos fazendo em cadeia nem combinado. E sim, a gente incentiva o consumidor, se ele puder, pesquisar e abastecer naquele preço naquele posto de combustível, que o preço está mais acessível. Não, a gente não detectou ainda, dentro do monitoramento que nós estamos fazendo, algum tipo de combinação de preço, etc. É cartel. Se tivesse essa combinação, seria cartel, que foi o que o presidente denunciou ontem e o ministro Haddad também. A nível do estado de São Paulo, das cidades que nós estamos monitorando, a gente não consegue comprovar ainda que possa estar havendo esse tipo de conluio. Uhum. E vocês, como é que vocês estão se preparando para os próximos dias? Isso vai durar quanto tempo? Porque a crise lá do preço do barril do petróleo ainda vai se prolongar. Hoje o barril passou de 115, e essa crise deve se prolongar porque a guerra não está com cara de ter fim logo. Até quando essa operação vai e ela vai ser intensificada? Nós estamos com as equipes na rua diariamente. Enquanto estivermos recebendo as denúncias dos consumidores, nós vamos aos locais que estão com essas denúncias, fazer as diligências e verificar não só o preço, mas também se aquele posto está autorizado pela ANP, se ele tem ali, se ele cumpre todo o regramento, uma série de requisitos, se ele tem alvará de funcionamento, se o combustível dele está dentro da qualidade que é exigida. Então, está havendo uma intensificação da fiscalização, não só em relação aos preços, mas também em relação a tudo aquilo que o posto tem que apresentar. Por exemplo, se você está passando com o seu carro e você olha o preço daquele posto, e quando você encosta na bomba, o preço que você viu não é aquele da bomba, o Procon tem autuado por publicidade enganosa, porque você tem que pagar aquele preço que você enxerga de fora. Se você chegar lá, o preço for maior e o frentista falar, não, esse preço é só no Pix, ou esse preço é só no cashback ou no programa de fidelidade, o Procon tem autuado também essas empresas que usam dessa publicidade enganosa para que o consumidor que está passando ali vê um preço atrativo, para abastecer, e quando ele vai ver, aquele preço está muito maior. Aí a pessoa fala, não, mas é só no Pix. Então, a informação do preço da bomba ela tem que estar bem clara e tem que ser do mesmo tamanho, no mínimo, que a informação dos preços, com os descontos em aplicativo, débito, dinheiro, cashback, etc. Tem algum canal aí, por exemplo, de WhatsApp, que o consumidor possa denunciar no ato dele, quando ele foi vítima, ele já pode denunciar no ato e chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência? O que ele pode fazer nesse caso? Ele pode denunciar no ato, é só entrar no site do Procon, é www.procon.sp.gov.br, e a gente sempre pede para ele materializar ali, ele tira uma foto da nota fiscal, do preço que ele pagou, tira uma foto do painel ali, se ele conseguir, pode ser do lado de fora mesmo do posto, daqueles preços que ele está considerando anormais, e anexa ali, pode anexar vários documentos que vão facilitar a nossa comprovação de que aquele posto está fazendo aquele preço anormal. Com o Marcelo Pagotti, que é o diretor de fiscalização do Procon de São Paulo. Marcelo, estamos quase terminando. Me diz uma coisa, vocês vão fazer essas operações também direto nas distribuidoras ou o alvo de vocês vai ser só nos postos de gasolina? O Procon ele fiscaliza onde o produto está à venda para o consumidor. Por exemplo, nós não fiscalizamos depósitos, distribuidoras. Então, é só quando há uma relação fornecedor-consumidor. No caso da distribuidora, é fornecedor-fornecedor, que é o posto. Então, nós não fiscalizamos o distribuidor. Nada impede que, dentro da nossa análise, a gente possa via notificar as distribuidoras para que elas apresentem as notas fiscais de venda para aqueles postos, caso a gente não consiga diretamente com o posto, a gente pode notificar as distribuidoras para que ela apresente, você está vendendo para posto tal, eu quero a comprovante da sua cópia da nota fiscal de venda. Aí nós podemos notificar, mas não fiscalizar a distribuidora. Isso é encargo de outro tipo de órgão. Agora, a Polícia Federal pode entrar no negócio quando vocês perceberem uma irregularidade grande e vocês têm essa proposta de poder, inclusive, acionar a Polícia Federal ou os órgãos da polícia? Normalmente, aqui no estado de São Paulo, quando há algum problema de crime, né, algum desvio, algum problema que não é um problema de rotina, a gente aciona
o DPPC, que é o Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania. É a Delegacia de Defesa do Consumidor. Na capital e no interior, a gente aciona a Polícia Civil, né? Que é para que ela tome as providências. É tudo a nível estadual. Perfeito, então, Marcelo. Marcelo Pagotty é o diretor de fiscalização do PROCON do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Bom trabalho a todos. Um abraço. Bom, falamos então com o Marcelo Pagotty, o diretor de fiscalização do PROCON do Estado de São Paulo. Muito obrigado e até daqui a pouco com mais informações, notícias e informações no BCTV.